Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe para hoje, domingo, que é dia da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Mas antes de começar a refletir a primeira leitura, eu quero te contar uma grande novidade. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que anuncio para vocês que agora nós temos um canal lá no Instagram, nós temos um Instagram, não é? Oficial do canal aqui do YouTube. Basta você pesquisar lá no Instagram, @joselucas.galdino, e você vai poder então me seguir, e lá nós vamos ter materiais para aprofundar muita coisa aqui já do canal, como coisas extras. Eu até digo a você, né? Você quando puder, bata um print da tela ou tira uma foto do computador e posta lá nos seus stories e me marca que eu vou repostar para que assim a gente possa divulgar ainda mais esse trabalho. E também te lembro, por favor, divulgue para outras pessoas aqui o canal, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos atingir a meta ainda este mês de chegar a 5.000 inscritos, tá bom? Mas vamos lá juntos para a primeira leitura, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 11 e capítulo 12, que diz assim: Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Amados irmãos e irmãs, não sei você, mas o livro de Apocalipse é um livro que para muita gente causa muita pulga atrás da orelha. Isso porque, infelizmente, um tipo de interpretação textual começou a surgir nos últimos tempos, que é uma interpretação em que enxerga o livro de Apocalipse como um livro profético. Mas profético no sentido ainda mais estrito, né? No sentido de previsão de futuro. Mas eu quero te contar um segredo. O livro do Apocalipse ele pertence a um tipo de gênero literário que nós chamamos, dentro da teologia, de apocalíptica. E que tipo de gênero literário é esse? É um gênero que ele, utilizando determinadas metáforas, figuras de linguagem, imagens, bem às vezes bem cavernosas, né? Deseja despertar a atenção do leitor, por isso que essas imagens estão fortes, mas, sobretudo, deseja alimentar a esperança. Se você pegar o livro de Apocalipse e ler do início ao final, você vai perceber que no final de tudo, quem vence é o Cordeiro. Então é para alimentar a esperança de um povo que lê ou que escuta esse texto e diz assim: nossa, pode acontecer o que vier. Ao final, o Cordeiro reina. Então a interpretação dada ultimamente, ela acaba gerando muitas ambiguidades, muitos problemas. Mas enfim. Só que eu também quero comentar uma segunda coisa para você. O livro do Apocalipse, segundo os atuais estudiosos, ele foi escrito dentro de um ambiente de grande perseguição. Então eu preciso entender que contexto é esse de esperança que eu quero gerar. O povo está sendo perseguido, o povo está sendo martirizado, e eu preciso alimentar a fé e a esperança deles. Mas já que eu falei para você que tem muita simbologia, vamos passo a passo dentro da leitura. Talvez o vídeo fique muito longo, mas é melhor que você entenda tudo bem direitinho, tá bom? Começaremos pelo versículo 1 do capítulo 12, que diz que apareceu no céu um grande sinal. Na verdade, nós temos aqui o primeiro de 3 sinais. O primeiro é este e o segundo aparece aqui no versículo 3, mas depois, dentro do livro do Apocalipse, ainda aparecerá um terceiro sinal. O primeiro é um sinal positivo, que é a imagem dessa mulher vestida de sol. Só que é claro que eu vou começar fazendo uma pergunta que parece ser bem besta, mas é importante a gente se perguntar. O que seria uma pessoa se vestir de sol? Ora,
O sol não foi feito para vestir, mas para iluminar, ele não é uma roupa. Então, automaticamente, a gente começa a perceber que existe uma grande metáfora. Né? Eu faço uma comparação de algo, e aí é uma figura de linguagem dentro da língua portuguesa. E que metáfora é essa? Qual o sentido dessa metáfora? Né? Essa mulher, provavelmente, ela tinha em toda a sua região ao redor do seu corpo, ela era circundada pela luminosidade do sol. Em outras palavras, quando a gente também já entende que o verdadeiro sol da justiça é o Cristo, nós podemos entender essa mulher que ela estava completamente revestida de Cristo, o que evoca, obviamente, a sua santidade. Então, essa mulher que aparece no céu, que está dessa forma, além do mais, ela também tem a lua debaixo dos seus pés. E aí, por que essa lua abaixo dos pés? Lá em Gênesis, a gente percebe que o sol e a lua são antagônicos, são opostos, são antônimos. Enquanto o sol representa o dia, a lua é aquele que representa a noite, as trevas. Inclusive, a lua naquele tempo lá em Gênesis marcava, demarcava as festas do calendário judaico. E como se não bastasse, os escritores antigos eles entendiam a lua, obviamente, na visão deles, como algo que é transitório, que é mutável. Porque veja, ela vai mudando conforme os dias vão passando no decorrer de um mês. Ela é transitória, diferentemente do sol. Então, essa mulher que está completamente revestida do sol, ela está em cima daquilo que é transitório, daquilo que é mutável. Ela pisa. Podemos inclusive fazer uma alusão à escuridão, ao pecado, ao mal. Ela está acima desta realidade. E por estar acima, ela tem características de eternidade. E aí, além disso, vai dizer que sobre a sua cabeça tem uma coroa de 12 estrelas. Dentro do contexto judaico, o número 12 ele tem uma simbologia sempre relacionada às 12 tribos de Israel. Então, automaticamente, a gente pode pensar que essa mulher, por estar na sua cabeça, essas 12 coroas, ela poderia automaticamente representar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, obviamente, ele aponta para a pessoa de Cristo. Então, quando a gente vai cascaveando o Antigo Testamento, eu vejo que ali tem Cristo sempre. Uma segunda interpretação que nós podemos dar, e a mais válida de todas, é que essa mulher representa a igreja. Por quê? Porque a igreja está toda revestida de Cristo. A igreja é o novo Israel, é a continuidade daquelas primeiras 12 tribos de Israel. A igreja sim tem características de eternidade, porque um dia seremos a Nova Jerusalém. Mas temos uma terceira interpretação que você vai perceber que não é equivocada, que é que essa mulher simbolizaria Maria. Mas José Lucas, você falou que a mais indicada é a igreja. O que é que entra Maria na história? Amados irmãos e irmãs, Maria foi toda revestida de Cristo e ainda é. Maria, sim, tem características de eternidade porque ela é santa, completamente santa. Portanto, ela sim pisa aquilo que é imutável e transitório, aquilo que é pecaminoso. E também nós podemos enxergar muito bem Maria, que Maria é a imagem da igreja. Por isso que eu digo a você, é esse sinal de igreja, aquilo que vai acontecer na igreja, aquilo que é igreja, já aconteceu anteriormente em Maria. Por isso que não é absurdo enxergar Maria dentro dessa leitura também. Obviamente, tendo em vista essa visão como acabei de comentar. Mas, vamos prosseguir. Sobre a coroa, também é importante comentar uma coisa para você. Lá no Antigo Testamento, era normal a mãe ser a rainha e não a esposa. Porque nós estamos dentro de um ambiente de muita poligamia. Então, geralmente, o rei ele tinha muitas esposas. Logo, quem é que deveria ser então a rainha? A mãe. Nós, inclusive, chamamos de rainha-mãe. É daí, por exemplo, que na oração da Salve Rainha nós chamamos Maria de rainha. Ela não é esposa de Jesus, ela é mãe. Mas por causa dessa visão, como eu comentei para você do Antigo Testamento, tá bom? E aí, lá no versículo, continuando, aqui não vai falar para a gente, porque a liturgia na verdade pula esse versículo, mas no versículo 2 iria falar das dores de parto que essa mulher também está sentindo. Mas vamos adiante para o versículo 3, que é o que nos apresenta a liturgia. No versículo 3 diz assim, então aparece um outro sinal do céu, que agora é um sinal negativo. Diz aqui que tem um dragão cor de fogo. Então, nos textos mitológicos daquele tempo, o dragão era o animal mais cruel, mais forte e mais irresistível. Então, quando a gente pensava num dragão, eu pensava em todas essas características. Obviamente, a gente já enxerga ele como a própria simbologia do mal. A cor de fogo que aparece aqui era a cor do Sheol.
Sheol seria algo que para a gente hoje simbolizaria o inferno. Então, chega a ser infernal o seu poder. Só que note, aqui diz que ele tem 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 coroas. O fato de ter 7 cabeças, 7 simboliza plenitude, então isso mostra pra gente o seguinte, que só uma luta muito forte para poder acabar com ele. Tendo na cabeça 7 coroas, né, que pra gente poderia pensar algo como um diadema, né, na verdade, naquele tempo, só quem usava isso era o rei e o imperador. Então nós vemos aqui uma dinâmica do poder político. Então ele tem toda a maldade, né? Ele tem 7 cabeças à plenitude e também ele tem essa parte negativa do lado político. Só que tem um problema. Ele tem 7 cabeças, tem 7 coroas e 10 chifres. Você percebe que tem uma coisa que não casa aqui, né? Deveria ser 7 chifres também. Na verdade, na antiguidade, os chifres eles simbolizavam a dureza, a crueldade. Então, só que ter esse contraponto de 7 com 10, que não faz o menor sentido, a gente já percebe que tem algo caótico. Né? Tem algo muito ruim, algo de errado a acontecer. E aí veja que diz o seguinte no versículo 4, né? Que com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Tem 2 pontos de reflexão que geralmente são feitos em cima disso. Se você lembrar que Deus criou as estrelas, a gente vê esse dragão, que simboliza o mal, como o oposto de Deus. Enquanto Deus cria, ele vem meio como se o anticriador. Por outro lado, também, nós podemos pensar como se ele estivesse derrotando, tirando as estrelas da coroa daquela mulher, tá bom? Existem essas 2 linhagens que geralmente são feitas, né? E aí, quando ele arrasta, ele está querendo indicar o poder, né? Ele indica o poder que ele tem, que eu já comentei, inclusive, sobre o fato de ser dragão. E aí, ele para diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Só que ela dá à luz um filho que veio para governar as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. É importante você entender que aqui na leitura foca-se muito no sexo, né? Que é um sexo masculino, é um homem. Para o povo daquele tempo, entenda, viu, que não é a minha visão, é para o povo daquele tempo, o lado masculino, o sexo masculino é a melhor parte da humanidade. Tem mais força, tem mais nobreza. Inclusive aqui se cita, né, essa parte de que vai governar as nações com cetro de ferro, que é o Salmo 2, versículo 9, que era um salmo messiânico. Em outras palavras, a gente já percebe que aqui vem a melhor parte da humanidade, que é o Messias. Então, quem é essa pessoa? O próprio Cristo, como eu já comentei para vocês. Então, essa mulher, ela está dando à luz a Jesus. Por isso, como eu já comentei, faz sempre muito essa alusão a Maria. Lucas, e por que não a igreja, né? Deveria ser Maria agora, porque fala de gravidez. A igreja também, em cada Eucaristia, é como se fosse esse grande útero, né? Que pudesse a cada Eucaristia nos alimentar com Jesus, que nos oferece o Cristo. É a igreja que nos apresenta a pessoa de Jesus. E aí, versículo 6, A vai dizer que a mulher então foge para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Daqui a pouco eu comento sobre isso. E aí vai dizer uma voz que agora, esse agora é a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo oportuno, o tempo certo. Nesse tempo, realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Voltando para a linhagem do deserto, o deserto, amados irmãos e irmãs, é local de tentação, é local de provação, como também é local de encontro com Deus. Então essa mulher, ela vai para o deserto, só que é interessante, né? Que ali Deus tinha lhe preparado um lugar. Quando a gente entende que Apocalipse foi escrito num ambiente de perseguição, eu automaticamente, enxergando a mulher como a igreja, entendo quantas e quantas pessoas naquele tempo tinham que ir para locais de provação, de sofrimento, até mesmo para locais escondidos para poder realizar a Eucaristia. Mas aí, depois dessa leitura toda, acho que você pode se perguntar que reflexões a gente pode tirar desse texto. Eu trouxe 5 para a gente. Em primeiro lugar, como a gente percebeu aqui, sendo a igreja ou sendo Maria, mas como eu falei, um não se dissocia do outro, aqui aparece a mulher revestida de sol e, como eu comentei, esse sol é o Cristo, é o revestir-se de santidade. Será que nós estamos nos revestindo do verdadeiro sol? Nós, enquanto igreja, muitas e muitas vezes em nossas ações a gente se reveste mais de coisa errada, de inveja, de ciúme, de contendas.
Mas a gente não se reveste do verdadeiro Cristo, que é aquele que nós precisamos anunciar. No nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações. E Nossa Senhora, ela pode interceder por nós porque ela experimentou isso em vida. Maria, sendo humana, entende nada mais, nada menos do que o que a gente vive, né? Entende melhor do que ninguém. Segundo lugar, temos pisado naquilo que é transitório? Para refletir um pouco aquilo que é transitório na tua vida. E às vezes a gente troca o transitório por aquilo que é eterno. O eterno é o sol, o transitório é a lua, né? A transitoriedade das pessoas, nós colocamos pessoas no lugar de Deus. Nós colocamos sonhos no lugar de Deus. Nós colocamos situações no lugar de Deus. Nós colocamos relacionamentos no lugar de Deus. O trabalho no lugar de Deus. E não é assim que a gente tem que fazer. Como essa mulher, nós precisamos pisar naquilo que é transitório, nos revestindo daquilo que é eterno. E veja que é interessante que quando ela vai, né, para o deserto, ali diz que Deus tinha preparado um lugar. E é que eu também quero renovar a sua confiança, amado irmão, amada irmã. Porque, na verdade, não importa o deserto que nós cheguemos aí, Deus sempre prepara um lugar para nós. Deus não nos deixa, amados irmãos e irmãs, no alento. Deus nunca vai nos iludir. Ele não nos ilude. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu que estaria conosco sempre. E Ele vai preparar, independentemente do deserto que a gente está ficando. Para refletir os desertos que você talvez tenha que ter estado diante de tantas adversidades na sua vida. Deus prepara um lugar para ti, para que você possa descansar, para que você volte, para que você caminhe com Ele. Uma outra coisa, como comentei, aqui não fala do versículo 2 das dores de parto, mas é importante que, mesmo com o sofrimento que essa mulher estava vivenciando, ela vence. Pense um pouco em Maria. Quantos e quantos sofrimentos Maria passava, ela não entendia tudo o que ia acontecer, ela não compreendia tudo. Ela vendo seu filho sofrer, mas Maria, ao final de tudo, venceu. E para terminar, também trago uma pergunta para que você pense. Quais dragões você precisa vencer? O dragão da inveja, o dragão do orgulho, o dragão do pecado, o dragão da falta de vontade de rezar, o dragão da preguiça. Quantos dragões? O dragão da falta de fé, da falta de perdão. Que hoje, né, olhando para o modelo de Maria, Maria que já está no céu, e que ela então é esse ícone, né, daquilo que um dia nós também precisamos ir. Precisamos ir para o céu porque lá é nosso lugar. Que nós possamos derrotar pela intercessão de Nossa Senhora os dragões que aparecem em nossa vida. Amado irmão e irmã, espero que você tenha gostado deste vídeo. Ficou bem maior do que o normal, mas é porque a leitura tinha muitos segredos, não é? E eu te espero ao meio-dia nessa terça-feira para juntos refletirmos o Salmo Responsorial. Todas as leituras dessa semana têm muita riqueza. Se prepare, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.